Sim, tinha. exato. Porém, eu acho muito legal, sua observação é muito interessante. Porém, você tem um aspecto moral para abordar isso. O que é o mal e o que é o bem no universo do Tokusatsu. Porque, claro, você consegue distinguir. Mas teve, por exemplo, vários episódios da série que houve um questionamento do certo e do errado. Exato. Né? Será que a gente está fazendo a coisa certa? Por exemplo, vários episódios da série que houve um questionamento do certo e do errado. Exato. Né? Será que a gente está fazendo a coisa certa? Eu lembro de um episódio do Ultra Seven. Isso era muito bacana, cara. Eu tinha essas questões. eu lembro de dois episódios que marcaram muito. Foi um do Ultra. O pessoal fala da crucificação, né? Daqueles clássicos. Operação Estrela de Ultra, né? Mas teve episódios alternativos, por exemplo, um no Ultraman Jack e um outro no Ultra Seven que mexeram muito comigo. Que é um que os alienígenas já estavam na Terra, já moravam aqui, eles moram no oceano, os nômades, né? Sim. E o que acontece? O Esquadrão Ultra descobre que os caras estão lá. Ah, mas quem são vocês? Ah, nós somos os nômades, vocês estamos aqui bilhões de anos antes de vocês. Ah, mas não interessa, a gente vai meter bomba em vocês. Isso. E sai detonando tudo, mata os E caras. eles, porque eles eram os mais antigos, né? Os mais antigos. Uhum. E o Ultra Seven, o que acontece? O Ultra Seven ficou num dilema, porque ele tem essa regra, ele quer proteger os humanos, não importa o que aconteça. E ele fala, cara, agora essas... Tanto que no final do episódio, você vê ele com a mão na cabeça, o Dan questionando o que ele fez, se era certo ou não, porque ele vai, e por causa do desejo do Esquadrão Ultra, ele aceita aquela civilização ser erradicada, né? Mas ele ficou com essa consciência. A mesma coisa aconteceu no episódio da explosão do planeta lá, do Geron, né? O Geron foi pro saco, os caras estavam fazendo experimento com bombas, né? Que aí é uma outra coisa do universo do Tokusatsu, né? Aquela questão do desastre ecológico, bombas, não sei o quê. Os humanos vão lá, dizem que fazem uma baita pesquisa na galáxia lá, para avançar a ciência, eles descobrem um planeta que eles têm 100% de certeza que tá limpo. E mandam uma bomba lá. Resultado, mataram um monte de gente, mataram um alienígena lá, o alienígena vem pra Terra, fruto da vida, porque ele volta com a radiação. Esse aqui foi o episódio que foi cancelado aqui no Brasil? Não, esse foi o 12 do Ultra Seven, que causou uma polêmica aí por causa acho que é Saburu, sabe? Eu não lembro o nome do título que eles dão para as pessoas que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial. Ah, é verdade. Mas ficaram com aquelas, né? Sequelas. Aquelas sequelas, carne viva para fora, decompondo o corpo, e o alienígena lembra muito, né? E aí criou uma polêmica, porque aquela coisa de criança, tirar o sangue, ou seja, eu achei o episódio maravilhoso, mas simplesmente no Japão, por causa Hibaku, lembrei do nome, Hibaku. E aí o que acontece? Eles revivem e falam, tira esse episódio que está fazendo referências a um passado que a gente não quer mais fazer parte, e tocaram para frente. Então, quando você fala dessa questão do bem e mal, eu acho muito interessante, existe, está bem claro lá, mas houve momentos assim de questionamento pesado. Mas isso eu acho legal, porque justamente por ter essa divisão do bem e mal, eles conseguem te dar, mesmo pra gente que era criança na época, a gente, claro, não ia ter aí o total, essa visão, né, essa visão que a gente tem hoje. Mas você, naquela época, era impactante. Pela série ser pautada pelo bem e o mal, quando eles surgiam com um questionamento desse, você mesmo criança, você começava a entender alguns princípios. Nesse caso aí, os caras colocam uma sociedade para destruir a outra só porque ela era diferente. Isso é uma coisa legal, porque não acontecia só nesse quesito de sociedade, mas também como escolhas e ações que aconteciam durante a série. Exatamente. Que aquela escolha moral, aquele lance então tudo devo já fazer implicava, isso. Exatamente. Então isso daí reflete muito no nosso caráter, sabe? Muito. Da gente, no nosso dia a dia, e parar pra pensar, tipo, porra, tá certo isso. É a questão moral da escolha. É isso mesmo? O próprio universo do Tokusatsu, quando a gente quando os japoneses começaram a conceitualizar isso foi lá no começo dos anos 30, né? Sim. Quando você tinha lá aqueles teatros, né? De rua, se não me falha a memória, qual é o nome daquele teatro famoso que eles fazem de rua? Kabuki, alguma coisa assim, né? Não, Kabuki normalmente é apresentação. É apresentação. Da apresentação, né? Eles têm um estilo lá, esse que era
Hibashi, alguma coisa assim. Que é um teatro de rua que o pessoal usava aqueles para encenar, isso para os anos 30, 40, depois o Ogobato veio, né, que era o primeiro super grande herói deles lá, inspirado nisso, mas esse período dos anos 50 e 60 foi interessante no Japão, até para entender um pouco mais a mecânica do Tokusatsu, é que foi um período de efervescência do caçamba no Japão, né? Muito. Os caras estavam numa adrenalina de revolução cultural na arte, de fazer coisas diferentes. Aquela novela das 8, das 7 deles estava tanto que um personagem virou personagem de comercial, virou personagem herói, que é o National Kid. É o National Kid, virou personagem de Era referência. da Panasonic, era um herói da Panasonic. Então, e existia uma necessidade, inclusive, de valorização da cultura do Japão, criando seus próprios personagens em resposta à invasão cultural americana. Exato. Porque eles estavam querendo se desfragmentar disso naquela após a época- Segunda Guerra Mundial. mas eles estavam Porque tirando muita coisa fora. estava acontecendo. Mas engraçado- E essa história com a integração da cultura americana é antiga. Sim, Né? mas o engraçado é que a Marvel ajudou isso bastante. Ajudou. Ajudou bastante, ajudou muito. Porque e não foi o Stan Lee, viu? Como? Foi o Stan Lee. Por que você faz isso Só um comigo? pequeno grande exemplo, o nosso Spider-Man. Spider-Man teve o Spider-Man japonês. De uma certa maneira teve, mas também teve uma própria iniciativa dos próprios produtores no Japão, porque na época dos anos 50 ali tinham 6 grandes. Nossa. TV Globo da vida, isso. da vida lá. Porque eu achei que era Shin Toho, depois teve a Toho, teve a Toei, teve mais 4, mais 3 lá. E quem saiu na frente foi a Toho, que lançou Godzilla, né? 53, 54, os caras lançaram, foi uma referência. Aí a Toei foi na... E a Toei foi no rabo, e a Shin Toei parece que a Shin Toho foi criando os personagens, que depois teve aquele Moonlight Mask, né? Moonlight Star, depois teve o Super Giants, que saiu na época também, 54, 55, 56, nessa época. Não demorou muito. Então eles são os primeiros, eles são os precursores. Até que o que chegou, ela teve várias opções de super-heróis, mas depois veio esse Moonlight Mask, né, que foi o primeiro, assim, nesse estilo, né, do grande herói que vai lá, que tem um vilão que inclusive ele lembra muito Batman e Robin, né, porque tem Ele influência. sempre tem um site E tem muito lance da espionagem, eu só sei que foi um sucesso esse personagem lá, era bem conhecido, ficou 5, 6 temporadas, 131 episódios, foi inclusive desse estilo aí de Tokusatsu, foi o que mais ficou, porque depois teve Kamen Rider com 98, 99, pelos outros, mas os caras ficaram com 131 episódios e só acabou 5 anos depois, porque infelizmente teve um caso de uma criança que, inspirado na série, pulou lá e cometeu suicídio, e aí isso queimou mal pro show, e os caras resolveram dar uma parada. Esse foi o começo, então tava o Tsuburaya, o Nakashima, teve o Ishiro Honda, esses caras saíram na frente, começaram a conceitualizar esse universo. Depois o Tsuburaya, cara, de boa, legal trabalhar pra vocês, eu vou lá pro meu canto lá desenvolver o Tsuburaya e vou criar meus personagens. E aí depois veio o Ultra Q, né? Foi o primeiro personagem ali do universo da Tsuburaya mesmo, que era o Ultra Q, que não tinha o conceito do herói, né? Era um grupo, tipo uma patrulha científica que resolvia os problemas lá. Que acabou sendo incorporado depois, que acabou sendo incorporado e serviu de referência, tanto que vários atores foram... Nessa época que surgiu o planeta, aquele planeta que eles todos vão se reunir, e tem aquela batalha ou não? Não, isso aí desse lance da reunião de super-heróis, não, porque inclusive nem os personagens do Tokusatsu da série outro estavam reunidos, né? Você tinha os monstros... aparece as menininhas, tem uma mulherzinha também, que é o... não, um pouquinho depois, isso vai vir bem depois, tá. Porque isso teria que passar pela triagem do Ultraman, depois teve o Ultra Seven que chegou depois, mas enfim, com o sucesso lá do Ultra Kill, que pra época foi muito interessante, eu sempre vi o Tsuburaya como uma espécie de Spielberg da época, né? Porque os caras estavam cansados com aquela coisa de novela das 7, 8, monótona, o Japão com uma muita efervescência cultural, passando por várias coisas interessantes, assim, em termos de valores, ideias, de valorização da cultura do Japão. E os caras falaram, cara, vamos pegar alguma coisa nova, vamos investir em super-heróis. E aí o que acontece? O que eu achei interessante foi isso, porque depois, quando eles começaram a gostar dessa ideia de desenvolver super-heróis, e o Ultra Kill fez um baita sucesso lá, teve picos de audiência de 48%, 50%, os caras que falaram, os investidores, tinha lá o período da Takeda Hour, né?
que era tipo o horário nobre do Japão. Então Sim. essa Takeda era uma indústria farmacêutica lá. E eles bancavam isso. Falaram, cara, que interessante, a gente vai injetar mais dinheiro aí. Por que eles não queriam outro personagem? Aí veio o lance do Ultraman, já nesse conceito do super-herói, porque tinha muito monstro, né? E as patrulhas lá tinham que resolver aquele BO lá, até chegar essa ideia, mas vamos trazer um ser espacial, com valores, aquela coisa toda. E aí veio o Ultra, só que não tinha ainda esse conceito de multiverso, não tinha ainda aquela questão de será que vai ser uma família, não tinha nada, era só o Ultraman. Era o personagem. Chegou lá. Era até uma aposta dos caras, né? Vamos ver se Vamos ver se vai dar certo. certo, vamos ver se vai dar certo ou não. E com a chegada do Ultra, a história todo mundo já conhece, ele vem lá, é um verdadeiro kamikaze, porque ele já chegou matando o cara da patrulha científica, né? Pô, o cara com aquela bola lá e bate na cara do cara. A primeira chegada dele, ele explodiu, já matou o Hayata. É um terrorista, já chegou na Terra matando o Foi engraçado, cara. porque no primeiro episódio Ele pegou uma pessoa morta, né? Exato. Não, na verdade, ele não pegou, o Hayata tava vivo, né? Porque ele tava lá estavam seguindo o Bemular. E aí o Ultraman veio atrás, né? Não sei o que o Hayata fez lá, entrou na frente dele, aí ele vira aquela bola gigante e puf, mandou o Hayata pro quinto, né? E o cara tecnicamente morreu, só que por causa ele se sentiu mal, desculpa aí, eu cheguei aqui já matando gente, né? Eu invadi pra ajudar. Eu vim pra te ajudar, já te matei, então vamos fazer o seguinte, vamos ficar junto e a gente vai trabalhar em nome da paz, E quando que é você muito tiver minha legal, força, você vive. você vê aquela coisa que o Fabiano falou, aquele conceito do bem e do mal, né? Parece que os Ultras já vêm pra Terra com um conceito moral já definido, né? Preservação da vida, vamos lutar contra os seres espaciais, já existe uma predisposição moral para o que eles pretendem fazer, né? O Ultra Seven, por exemplo, chegou aqui como agente 340, ele vai de universo, catalogando, procurando, ele olhou a Terra e falou, que lugar bonitinho, e aqui mesmo. Você percebeu? Sentou aqui, salvou um cara de novo que estava caindo. Praticamente quase o mesmo conceito, né? Ele acaba deixando... Não sei como é que eu vou explicar aqui direito, mas talvez você saiba, certeza que você sabe muito mais que eu. Mas o Damo Bosch parece que ficou tipo, numa animação suspensa e o Ultra Seven pegou e falou, não vou deixar você morrer, vem cá. Foi uma clonagem, né? Comigo, né? Foi uma a gente vai entrar numa simbiose. Sim, porque na verdade ele clonou. E Hulk, vai, 2 em 1. Na verdade ele clonou, porque na verdade tem, o cara ainda continua vivo, né? Que parece que no episódio um pouco mais adiante da série, o cara fica preso numa mina lá, e aí chama a patrulha do Esquadrão Ultra, aí o Dan vai lá e olha pro cara que tá preso lá dentro da mina, né? Que ficou preso lá. Cara, mas é o cara que eu salvei, porque aparece, ele foi o que ele salvou de uma queda. Exato. E se o pessoal vê os dois lá, casa cai, né? Porque ele clonou. Inclusive era uma coisa muito legal das temáticas do Ultra Seven, né? Você tinha clonagem, você tinha nanotecnologia, tem um episódio clássico do Ultra Seven. Naquela época, Desse verdade. tico, daquela época, hein? Os caras já estavam falando de nanotecnologia, estavam falando de clonagem, falavam de questões ambientais, Tem o caráter da questão da mulher, que é muito valorizado, inclusive como tem mulher linda. Lá a mulher tinha uma posição de liderança absurda, porque Pra normalmente ela tinha voz ativa lá, né? É. Não era assim, um grupo de caras, claro, ela vivia nesse grupo. Porém, a participação dela tinha um peso, uma influência muito forte, Sim, sabe? Principalmente em cima do personagem principal. E até, acho que indo aí até um pouco na contramão da cultura japonesa. Sim, que é muito, né? que era muito muito segura, conservadora, patriarcal, tanto que o homem tinha que andar 5 passos na frente da mulher. Eu acho que isso aí até foi Eu acho, mais um tipo de inovação. E eu acho as séries, por exemplo, muito chocantes. A gente não falou dos que vieram um pouco mais à frente, mas o que veio logo em seguida, depois do Ultraman Jack, foi o Ace e depois o Léo. Aquela questão da criança tomando tapa na cara, a mulher tomando tapa na cara, né? Aquela disciplina severa da cultura japonesa, os caras colocaram isso daí escancaradamente. Meu, a Anne parece que levou tapa na cara, né? Os caras batem, os próprios dentro da disciplina do Esquadrão Ultra, o pessoal tomava tabefe, velho. Eu quero que você vai fazer, porque você tem que fazer, é o seu dever como soldado do Esquadrão Ultra. E o cara compra aquela ideia nessa disciplina ferrenha, que era da parte da cultura japonesa, e toca o barco. Então os caras não privaram esse lado comportamental do japonês. E aí eu vou colocar aqui de novo a minha impressão enquanto
criança, 6, 7 anos de idade, assistindo isso aí, eu não entendi isso aí como uma agressão justamente por conta dessa questão da disciplina. Então é a forma dele. Se isso acontecer hoje, o que vai acontecer? Hoje isso não pode mais acontecer. Mas na época eu entendia isso aí como... E hoje você bate em mulher e hoje? Aquilo que você viu, você bate em mulher hoje vendo aquilo? Mas, exatamente, você não vai sair espancando a mulher por causa disso. Ele foge hoje em dia foge um pouco do âmbito, porque eu acho que hoje em dia a gente nem tem mais essa questão também da disciplina. Na época tinha. Verdade. Sim, né? Então, era uma coisa tão forte, não era uma agressão. Disciplina. Não era uma agressão. Como o Renato disse mesmo, assim, ó, você vai fazer isso aqui porque você foi designado, você é capaz de fazer isso aqui. Nós acreditamos em você, o Dan faz isso com a mágica. Não é você pode, você consegue, você vai, cara, você tem potencial. Você tem potencial. Sabe, se o cara duvidasse dele e falar, tipo, cara, acorda. Aquilo, isso mesmo, era meio que, assim, chamar pra realidade. Não era uma forma de agressão, não era uma forma de menosprezo, nem nada. Pelo contrário, pode ver, isso acontecia muito com relações ali de confiança, cara. Cargos de extrema confiança, né? Eu, criança, não entendi isso aí como uma agressão. Mas é o que você falou. Tinha coragem, e eu acho que aí a vanguarda de você explanar isso aí de uma forma mais aberta. Porque até então a gente não tinha isso na TV, não tinha isso em nenhuma série, nem nada. Um outro aspecto que me chamou muito atenção da série de uma forma geral, a gente não está pegando mas contexto, é o mundo distópico que foi oferecido lá. Sim. Como é interessante saber que eles esse universo da série do Trump é muito legal, como as pessoas encaram alienígenas, né? Hoje em dia, se descer um alienígena aqui na Terra, as religiões colapsam, o planeta explode. Nossa. Naquela época, o máximo que as pessoas falavam, nossa, um alienígena, sai correndo. Parece que o mundo distópico que foi criado lá, já se sabe da origem dos alienígenas, já sabemos que não estamos sozinhos no universo. Tem uma aceitação. A sociedade parece que já entende que a gente está na Terra e eventualmente aparece um homem-planta. Aparece um homem-planta, o pessoal grita, aparece mas é porque é um monstro. Mas assim, não é aquela coisa de impacto que altera uma sociedade. Que vai alterar uma sociedade. Eu achei que muito legal nos Ultras, por exemplo, no Ultraman, na Ultra série, é que já existe essa certeza. O futuro lá já mostra, olha, não estamos sozinhos nesse planeta. A questão é, quem são eles, o que eles querem e de onde eles vêm. O que nós queremos, né? Porque existe um medo muito grande também dos alienígenas em relação aos seres humanos. Para você ter uma ideia, para você ter uma ideia, em sequência, se eu não estiver enganado, teve um episódio com o Alien Pegasus que está ali na frente lá, bonitinho. Tem um outro que é com aquele robô, né, o super robô, que tem 2 episódios do série que ele luta com o robô lá e difícil bater no robô, ele precisa da ajuda do Esquadrão Ultra. Nesses 2 episódios, os seres humanos estão envolvidos com treta lá fora, que foram os próprios humanos que começaram. Querendo explorar o local, querendo ameaçar com bombas, tanto que os alienígenas vêm pra cá e falam, cara, nós não confiamos em vocês estão com bombas, vocês estão querendo fazer pesquisa espacial, caçamba, vocês querem mandar explodir a gente, que é uma crítica já essa coisa daquela época, entendeu? Vocês estão querendo explorar, vocês estão querendo sobre a desculpa de que um dia serão invadidos, vocês fazem essas armas perigosíssimas, depois assim, a garota fala, né? Vocês atiram a primeira pedra e depois culpam os outros pelo problema que vocês causaram. Né? Então, existe um diálogo muito interessante, uma proposta moral muito grande, principalmente no Ultra Seven, que fala, pô, mas quem realmente tá certo? Quem é a ONU do universo, né? Para regulamentar a questão dos humanos, é insano, é uma coisa insano, que é uma coisa que você olha e fala assim, isso aqui acontece. E acontece hoje em dia. E na verdade, e o pior é que não acontece com mundos, acontece entre os países. Entre os países, sabe? A gente já vê, um taca merda no outro, tá fedendo, a culpa é sua. E os caras levaram essa ideia, será que os alienígenas pensam dessa maneira, né? Às vezes tem caras lá que não, o Bado, por exemplo, é um imperialista, né? Nossa, demais. Ele chega na época, nós somos dos reis dos universos e vocês são
frangos assados, a gente vai entrar destruindo, a outra série dá uma ripa nele que não sobra nada. Tem os caras que são malvados, mas tem, por exemplo, muito impasse de questionamento moral que fala, mas quem realmente é o verdadeiro inimigo, né? Nós humanos ou esses alienígenas que vêm para a Terra? Eu achei muito interessante também. E é real, bem nesse cara, sentido. é real. Falando nesse quesito, a gente volta um pouquinho para trás no assunto, né? Como eu tinha mencionado, o Baltan ele faz exatamente isso quando ele invade a Terra da primeira vez. Ele vê a Terra sofrendo com isso, com essa destruição, com essa poluição, com esse mal que o ser humano faz para si mesmo e para todos à sua volta. Mas tem uma treta complicada no Baltan, porque o Baltan saiu da terra dele porque um cientista louco lá explodiu. Também, ele explodiu tudo lá e falou, estamos sem casa. Os caras estão sem casa, chegaram aqui numa nave casa. com 2 bilhões de Baltanzinhos e falaram, cara, desculpa, mas sua terra é muito bonita, mas nós somos mais evoluídos que vocês, a gente vai ficar aqui. Aí, claro, que o Ultraman não deixa. Mas tem esse, você vê que Era pra ter tido um acordo, né? Mas não rolou. O próprio filme da Marvel aí falou desses caras que são os Skrulls, não, que são os que viajam, são refugiados, né? Pô, já estavam falando de refugiados na época do Ultração. A gente pode ver essa história de vilão querer dizimar a metade da população humana. O Thanos é um vilão que pensa também no bem da Terra. No bem da Terra, né? O Thanos extremista, extremista, mas gente. O Thanos no MCU, não o Thanos dos quadrinhos, é totalmente diferente. Então, ele é extremista, mas tem muita gente que compartilha da ideia dele. Ele fala, pô, o cara tem um ponto, né? Ele reza